mas nós estivemos noutra sessão, penso que alguns sabem, estivemos numa outra sessão, que ocorreu não longe daqui. O tema do crescimento tem, de qualquer forma, como se costuma dizer, pano para mangas, e portanto foi o que nos pareceu que havia aqui espaço para duas conversas diferentes, mas também em continuidade uma da outra. Eu estou muito feliz pela receptividade que tenho encontrado a esta iniciativa, que é de alguns de nós. Não é uma iniciativa de nenhuma associação, nenhuma organização, mas houve associações que deram apoio a esta iniciativa, entre elas, evidentemente, o Gato Vadio, a Gazua, o Espaço Musas, a Campo Aberto e o GERA. E espero não me estar a esquecer de ninguém neste momento. A todos muito obrigado e, sobretudo, muito obrigado a todos que estão aqui para discutir o decrescimento, que tem qualquer coisa de heresia. Não é? Nos tempos em que vivemos, há algo de herético neste debate. Eu acho que aqui o herético não é apenas uma questão de pose que eu estou aqui a reivindicar, é de facto algo que vai a contracorrente de muito do que nos é dito todos os dias pelos governos, pelas forças sociais, sejam elas patronais ou sindicais, sejam elas associativas de outro tipo, pela comunicação social, sobretudo, que é absolutamente acrítica em relação a este discurso do crescimento. Como sabem, todos os telejornais em Portugal abrem ou com futebol ou com as milésimas do crescimento. E, portanto, há uma miragem social, há um feitiço comunicativo que todos os dias é lançado aos portugueses como se houvesse perspectiva de crescimento a curto, médio ou longo prazo. Nós vamos aqui, hoje à noite, vamos discutir um bocadinho também este lado, eu gostaria de falar também um bocadinho, este lado mirífico do crescimento, este engano, porque esta obsessão das nossas sociedades com o crescimento, e vamos falar então também de decrescimento. Eu tenho a dizer-vos que este encontro, tal como o encontro desta tarde, foi possível porque estes dois amigos vieram de Galiza, e vieram de Galiza longínqua, não vieram de Vigo, vieram de Ferrol, que é uma Galiza já um bocadinho longe. E nós estamos muito agradecidos a este esforço, tem sido um dia cansativo e ainda estamos aqui. Vocês saíram de manhã, com certeza, e agora é que estou a perceber o esforço que está a ser feito. Mas vocês têm visto que tem havido, de facto, uma necessidade de todos nós em partilhar uma experiência, e a minha ideia foi essa: vamos partilhar esta experiência, vamos ouvir esta experiência. Há uma rede para o crescimento que se constituiu na Galiza. Eu, quando descobri isto, descobri mais ou menos por acaso, bom, mas isso é o que eu gostaria que houvesse aqui entre nós, uma ou várias redes, porque as redes podem sempre multiplicar-se, não é verdade? A sua geometria tem essa dimensão. Mas há uma rede que funciona, que vai fazendo o seu trabalho na Galiza. Eu contactei o Miguel, que aqui está, e descobri que havia, portanto, a preparação de um congresso que vai ter lugar no primeiro fim de semana de outubro na Galiza, e que vai receber, enfim, vai ter pessoas de vários pontos da Galiza, também do Estado espanhol e, eventualmente, portugueses, que seria muito interessante também estarmos presentes. E tudo isto tem a ver, vocês dirão, tem a ver com o quê?
tem a ver com um movimento social. Sim, há um movimento social, há ideias políticas a fervilhar, mas eu acho que tem a ver com as nossas necessidades. Nós precisamos deste debate sobre o crescimento. Precisamos como o pão de todos os dias. Sentimos todos que a nossa sociedade não se dirige para lado nenhum. Sentimos todos que há um impasse existencial. Para não dizer um impasse ecológico, económico, político. A política foi substituída nas nossas sociedades, já disse aqui, pela magia do crescimento, magia negra ou magia secreta, e pela tecnologia, por uma espécie de crença na solução tecnológica. Todos os dias também, quando não nos anunciam uma décima de crescimento, anunciam-nos uma maravilhosa solução tecnológica. E dizem-nos isto sabendo que as coisas não estão a correr bem. A nossa vida e a nossa sociedade não está a ir pelo bom caminho. Todos sabemos isto, mas ninguém o diz. Quando nos falam de maravilha tecnológica, falam-nos como se ela fosse mais um passo num caminho florescente em direção a um futuro radioso. E todos nós sabemos que não é assim. Os nossos avós, no início do século XX, século XIX, mas durante a primeira metade do século XX, etc., até aos anos 70, 80, foram acreditando, ainda acreditavam, que havia um sentido nesta correlação entre o progresso e a tecnologia e o crescimento económico. Esta santa trindade da modernidade funcionava. Deixou de funcionar. Não há hoje uma correlação evidente, exata, que faça sentido entre uma coisa e as outras. A tecnologia, todos os dias nos atiram com gadgets tecnológicos. Todos os dias há mais uma invenção, um processo em geral, um processo que passa pelos telemóveis, por exemplo. Uma maravilha para facilitar a nossa vida. Ora, nós sabemos que cada vez mais a nossa vida é dificultada por todos esses processos. Todos os dias nos dizem que vão haver empregos. Vai haver uma explosão de empregos devido às novas tecnologias. Elas vão trazer o crescimento económico. Ora, nós sabemos que isso não é verdade, que o emprego está em vias de se tornar uma espécie de bem raro. E um bem raro, por definição, tende a ser um fator de desigualdade. E, portanto, a nossa sociedade hipertecnológica é cada vez mais uma sociedade desigual. Ontem, eu já disse isso à tarde, mas referi muito brevemente, estive aqui no Porto, Barack Obama e alguns dos membros do seu antigo governo. Bom, todos nós sabemos, Barack Obama está num polo político que não é o do presidente Trump. Não é uma figura repelente como o presidente Trump, evidentemente. Mas o que aconteceu aqui no Porto foi o transplante de um conflito no interior do capitalismo norte-americano entre uma corrente globalizadora, uma corrente da chamada economia verde, algo que podemos aqui também discutir um pouco, e as correntes proteccionistas e as correntes carbónicas da defesa do capitalismo carbónico, continuação de um percurso histórico do capitalismo norte-americano. Portanto, esse debate foi um debate para os norte-americanos, sobretudo, transplantado para o Porto, onde os portuenses não tinham livre acesso. Como sabem, era uma conferência fechada, por convite, às chamadas elites empresariais do Porto e nacionais. Mas é desta forma que nós vamos combater a mudança climática? É através das elites
Penso que é isso que está, de facto, na mente destas pessoas. O que está na mente deles é, provavelmente, eles sabem muito bem que a situação é gravíssima. E provavelmente estão a pensar, um dia destes vão recorrer à geoengenharia. Vamos assistir a esse tipo de soluções, ou pseudo-soluções, da geoengenharia, porque nós já estamos a passar o tipping point, já estamos a passar o ponto de viragem da situação climática. Ora, quem diz... Não é um dia destes, já fazem isso há muitos anos. Desculpa lá, mas tenho que intervir. Já fazem há muitos anos. Não nego que já façam há muitos anos, mas estamos a assistir a esta situação. E ela está a chegar a um ponto em que provavelmente toda a situação se acelera. Estamos numa espécie de aceleração dos processos de degradação ecológica e degradação social e ambiental. Uma aceleração. Estamos a assistir a um processo exponencial. Já não é um processo linear. A diferença entre um processo exponencial e um processo linear é que quando eu, por exemplo, faço uma soma linear, ela é lenta. As coisas somam-se 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A exponencial é aquela que me diz que se eu colocar um grão de cereal numa primeira casa das 64 do tabuleiro do xadrez, terei só um grão. Se eu colocar 2 grãos, se eu fizer uma progressão exponencial no segundo tabuleiro, terei 2, 4, 8, 16, 32 e da 63ª para a 64ª será, enfim, será incalculável o crescimento exponencial do número de grãos. Ora, os fenómenos que nós estamos a assistir em termos climáticos, por exemplo, são dessa natureza. E portanto, daí que eu tenha sérias dúvidas que alguém possa vir a dizer que tem soluções tecnológicas para este tipo de situações. Não acredito em soluções tecnológicas neste tipo de situações. Acredito sim na intervenção das sociedades, dos cidadãos. Acredito que as pessoas ainda podem modificar coisas essenciais. E não basta modificarmos a nossa vida individual, ao contrário do que também nos dizem os defensores da economia verde. Se vocês substituírem a lâmpada que têm lá em casa, as coisas ficam bem, e reciclarem. Isso não chega. É preciso afrontar as indústrias que promovem esta situação. É preciso resistir às indústrias petrolíferas. É o caso mais óbvio. Mas não é só isso. É preciso resistir à indústria automobilística, que nos vende automóveis pela garganta abaixo todos os dias. E resistir à publicidade, ao sistema publicitário, que nos vende esse lixo que nos está a assassinar e aos nossos filhos. Temos que resistir. Temos que exigir cidades onde não haja transportes privados. Temos que exigir isso. E depois dizem-nos, mas vamos ter carros elétricos. Vamos ter carros elétricos e tudo estará bem com os carros elétricos. Há uma magia própria dos carros elétricos. É que os carros elétricos, eu só vejo a tomada elétrica. Não vejo o que está do lado de lá. O que está do lado de lá é imenso. É imenso, porque, obviamente, a energia elétrica não é uma fonte energética. É uma conversão de fontes de energia. E, portanto, a energia elétrica contém, sim senhor, contém renováveis, mas contém carvão, contém energia nuclear, contém todo o tipo de fontes de energia. Não é um mix. E, portanto, as nossas sociedades estão a funcionar como a avestruz, que põe a cabeça na terra. A solução elétrica é uma solução de avestruz. Desculpa interromper-te, mas tens o vice-presidente, ou o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, como tu sabes, que foi um dos grandes lutadores relativamente às mudanças climáticas, com o seu novo Climate Project, que tem a ver exclusivamente com a transição energética, mas que é
mais uma vez, a tal uma Exatamente. outra versão transvestida de capitalismo, mas aqui com a ideia de que a transição energética, mais uma vez, é a solução milagrosa e que só precisamos é de mudar de fonte de energia e que o Al Gore, não é? Al Falar do Gore, Al exatamente. Gore, Al Gore é um caso muito interessante, porque Al Gore teve de facto um papel real a certa altura. Sim. Porque Al Gore colocou na mesa a questão que é como sabem, ainda é uma questão nos Estados Unidos, que é reconhecer que existe um fenómeno chamado aquecimento global ou mudança climática. Agora, essa questão, ele participou nesse processo, isso foi um processo importante. Mas neste segundo filme, e alguns com certeza que viram este segundo filme, Al Gore, sobretudo na parte final do filme, dos seus esforços negociais na COP21, na Conferência de Paris, nós vemos Al Gore a telefonar aos grandes industriais verdes dos Estados Unidos, não é? Elon Musk, penso eu, é um desses telefonemas que ele faz, e portanto o todo elétrico aparece como a tal solução mágica. E eu pergunto, podemos nós acreditar que uma situação tão grave como esta possa ser resolvida por uma espécie de continuidade absoluta no modo de vida? Trata-se apenas de mudar, digamos assim, os instrumentos da vida, as fontes, nem é os instrumentos, é as fontes energéticas desses instrumentos, como os transportes. Não sei se sabem, mas um carro elétrico, peço desculpa, parece uma questão lateral, mas não é. Um carro elétrico é um objeto, para além de ser um objeto de um certo fetichismo da tecnologia, é um objeto consumidor de inúmeros recursos de outro tipo, terras raras, metais. É um objeto cheio de dispositivos eletrónicos muito mais complexo e muito mais agressivo do que um carro de baixa gama carbónica. Portanto, há aqui uma ilusão. É essa ilusão que eu gostaria aqui de sublinhar. Há uma ilusão na economia verde. Ontem, na conferência de Barack Obama, eu não fui convidado, mas eu sabia que vinha um senhor que tem um nome muito sugestivo, Juan Verde. Juan Verde. O Juan Verde foi o antigo secretário de Estado do Comércio de Barack Obama. É um dos chefes de fila da globalização mundial. Claro. Ele está nos antípodas, e vão dizer, ele está nos antípodas da administração Trump. Claro que está. Mas esses antípodas são dentro de uma lógica de crescimento. Trata-se aqui de saber qual das duas receitas funciona melhor em termos do crescimento mundial. E para os homens de Barack Obama, como o Juan Verde, obviamente, o que funciona bem é mais comércio. Mais comércio, mais produção, mais globalização e circulação dos produtos globalmente. E os carros verdes, os carros elétricos, são transportados por navios com o petróleo mais poluente do mundo, que não estão incluídos no Acordo de Paris, tal como a aviação não está incluída no Acordo de Paris. Portanto, foi isto que o Sr. Juan Verde nos veio dizer ontem. O Sr. Juan Verde deu um exemplo para o mundo maravilhoso em que nós vivemos. Sabem qual é o exemplo que o Sr. Juan Verde deu? Ele disse, uma simples pen, já não sei quantos gigabytes é que ele disse que era a pen, se era de 5 ou de 12, não interessa. Uma simples pen, há 25 anos ele disse, isto custava 5 milhões de dólares. E há 5 anos custava 1000 dólares. E agora custa 3 dólares. Isto é o exemplo do mundo maravilhoso em que nós vivemos para o Sr. Juan Verde. Portanto, eu tenho direito a pens que têm 5 gigabytes digamos, a $1 no gigabyte. Portanto, este é o logo do crescimento. E por isso é que nós estamos aqui a falar de crescimento. De crescimento. Há uns anos, quando eu falava assim, privado, há amigos do crescimento, tínhamos vários, aqui estamos, lemos o Serge Latouche,
E as pessoas diziam, olhavam para nós e diziam, decrescimento? Eu não concordo nada com isso, a vida é para crescer. Mas sabem o que é o crescimento? É que nós opomos o decrescimento. O crescimento que nos falam é o crescimento das pens a $3 para milhões de exemplares de pens a $3. É esse o verdadeiro crescimento que preocupa essas pessoas. Enquanto crescem as pens, decrescem as árvores, garanto-vos. Enquanto crescem as pens, decrescem as espécies vivas. Todos os dias há várias espécies vivas que estão a desaparecer a um ritmo acelerado. O tal exponencial. A tal grandeza exponencial. Estamos na 6ª extinção global. Quantas mais pens houver, menos haverá agricultura disponível para os seres vivos. Garanto-vos. E, portanto, a ideia aqui desta nossa conversa é sairmos desse paradigma que eu diria que é um paradigma assassino, mas eufórico ao mesmo tempo. É estranho. É um assassinato eufórico. Estamos alegres, estamos contentes, estamos no melhor dos mundos. Ainda há pouco tempo ao Porto veio um psicólogo canadiano, que é um senhor que eu não estou a lembrar o nome, mas que tem precisamente essa tese aberrante. Ele diz, nunca a vida foi tão boa. Nunca a vida... Reparem, ele fazia estatísticas e dizia, nunca houve tão poucas guerras. Nunca a fome foi tão erradicada. E a questão, a pergunta que devia ter sido feita a esse senhor é, muito bem, a que é que correspondeu esse sucesso da humanidade? Sim, há sucessos da humanidade. Sabemos que há doenças terríveis que hoje são benignas, quase. Sabemos que não passamos fome. Não é em todo lado. Pois. Não passamos fome nestas regiões. Já houve fome aqui, é verdade. A que é que se deve isso? Alguém me diz? A que é que se deve tudo isso? Há respostas habituais. Há ciência. Há democracia. Pode ser uma resposta. Mas a verdadeira resposta deve-se a 100 anos de predomínio energético do petróleo. Petróleo altamente rentável, barato e abundantemente disponível. E, portanto, as nossas sociedades que têm coisas positivas, evidentemente. Nós estamos aqui por causa do petróleo, não tenham qualquer dúvida. Senão não estávamos aqui, estes amigos não tinham chegado aqui. Há qualquer coisa de mágico quase nisto. Em 100 anos, a humanidade transformou-se. É óbvio que se transformou. Mas a pergunta é, isto continua? Pode continuar? Bom, ainda há petróleo, sim. Mas esse petróleo barato, acessível, altamente energético, está a terminar. Felizmente. Senão que tínhamos ainda muito mais CO2. Não? Exatamente. O CO2, a mudança climática, é um aviso da Mãe Terra, óbvio e claro. Um aviso claro. Vocês tiveram estes 100 anos, mas isto não pode continuar. Há um preço, há um custo. Os trágicos gregos sabiam sempre isto. Nós vivemos numa cultura que não sabe o que é o custo da existência. Mas os trágicos gregos sabiam que a existência tem custos. Eu faço opções. Nós fizemos uma opção por uma energia barata e abundante. E não podíamos ter feito uma opção diferente. Podíamos ter usado parcimoniosamente, podíamos ter sido menos ambiciosos. Mas não foi. Usamos quantidade gigantesca, esgotámos milhões de anos de lenta criação de combustíveis fósseis. Numa centena de anos. 150 anos, por aí, 200 anos. E, portanto, chegamos agora a um momento de aviso limiar. Isto tem que terminar. E vai terminar como? Vai terminar bem ou vai terminar mal? E, portanto, o tema, um bocadinho aqui desta conversa da noite, que eu tinha pensado era o decrescimento vai ser voluntário
ou vai ser à força? Vamos decrescer porque fazemos disso uma escolha, fazemos disso uma opção. A escolha pode... Atenção, há aqui uma multidão de possibilidades e cenários de escolha. Atenção, a escolha não está definida à partida, acho eu. Mas tem que haver esta escolha. Ou da escolha, ou das escolhas, ou das inevitabilidades. Portanto, vamos decrescer com uma inevitabilidade, vamos decrescer no caos social, no ecofascismo, vamos decrescer com o pânico social na Europa. A Europa já entrou em pânico porque houve 1 milhão de imigrantes às suas portas. Vocês sabem que a União Europeia está em vias de se fragmentar. Penso que ninguém aqui tem dúvidas sobre isso. Apesar os nossos telejornais apresentam sempre a coisa está resolvida desta vez. Para sempre. Cada vez fica resolvido. E não está. Não está. Disseram-nos este ano há menos imigração. Porquê que há menos imigração? Alguém sabe? Porque a União Europeia paga milhares de milhões a países como a Turquia para terem campos de milhões de pessoas. Agora, paga-se à Líbia também. Criam-se campos de concentração, não tem esse nome. Criam-se campos de concentração para todas as pessoas que vêm da África e do Médio Oriente, essencialmente. E muitos deles são sírios. E nós sabemos o que se passa na Síria. E a Síria é uma guerra climática também. Portanto, esta situação é uma situação que não vai desaparecer. Lamento muito. A nossa informação está ansiosa por nos dizer que tudo está resolvido e não está. Nós estamos às portas, como sabem, de ter, por exemplo, um Ártico sem gelo no verão. Provavelmente podemos ter este ano, no próximo ano, daqui a 2 anos, um Ártico sem gelo. Quando tivermos um Ártico sem gelo, penso que foi o presidente da Finlândia disse fim do jogo para a humanidade. Porque o Ártico sem gelo, como sabem, o Ártico sem gelo é uma absorção brutal de calor, não é? E uma mudança do sistema climático, ainda mais definitiva do que aquela que já estamos a experimentar. E, portanto, não me façam, não me enganem e não me digam que é possível crescer de outra forma. Basta sabermos isto. As energias renováveis têm crescido, a sua fatia do bolo tem crescido em termos próprios, digamos assim. Há cada vez mais eólicas. Portugal é considerado um país nesse aspecto bastante importante. Há cada vez mais energia solar, etc. Tudo isso é positivo em si mesmo, embora haja também questões ligadas a essas fontes energéticas. Mas o que não é dito habitualmente é que, apesar de estar a crescer essa parte das renováveis, as energias carbónicas mantêm-se invariavelmente entre os 78% e os 80% do bolo energético mundial. Não sai dali. Não sai dali. E, no entanto, querem-nos fazer acreditar que o sistema energético mundial vai mudar de consumo substantivamente, quer dizer, é a essência. Mas não. Quando crescem as renováveis, quando crescem as fontes renováveis, também crescem as fontes não renováveis. Porque o sistema económico é feito assim. O sistema capitalista é feito desta forma. Para que hajam nichos alternativos dentro deste sistema, crescem e continuam a crescer os grandes consumos que fazem a base do sistema. Bom, eu acho que vou ficar por aqui e portanto,
vou passar a palavra à Yolanda Teixeira Rei e ao Miguel Lancho Abreira, que estão ambos na rede para o crescimento e estão noutros movimentos políticos galegos. Também referir à Associação Véspera de Nada, que é um nome muito bem achado, e a que o Miguel, penso eu, também está ligado, que é uma associação que tem trabalhado sobretudo estas questões do pico energético e do colapso iminente da produção petrolífera mundial. Passo-te a palavra, Miguel, para estas questões da escolha ou não escolha. Muito bem, obrigado. Primeiro que temos que pensar é se a sociedade na que estamos pois está dando solucións aos problemas que temos, non? E que ten o planeta. Porque é evidente que hai problemas importantes que están aí. Un deles é o acceso a bens fundamentais e necesarios, como pode ser a alimentación, como pode ser a saúde, non? Ao mellor no que Portugal ou a Galiza, pois o acceso á alimentación, o acceso á saúde, o sistema sanitario, mellor dito, é bastante factível, está bastante garantido. É certo que tuvo un importante deterioro coa crise iniciada no 2008, mas si tamén é certo que con respecto a outras moitas partes do mundo temos unha situación moito ventaxosa, non? Sen embargo, noutras partes do mundo a fame, a ausencia absoluta de condicións higiénico-sanitarias, o acceso a unhas mínimas de garantías de atención médica non están garantidas. Entón temos un modelo realmente discriminatorio con respecto ao sur, non? A eses estados, a eses territorios que están no sur e que realmente están funcionando como zonas das que nós nos aproveitamos. Aproveitámonos antes da Revolución Industrial e incluso durante un período da Revolución Industrial traendo man de obra barata, traendo esclavos, non? Despoboamos eses territorios desa forza de traballo e aproveitámonos aquí, e iso denos unha ventaxa comparativa e unha ventaxa importante para construir esta sociedade. Tamén a Revolución Industrial, que está feita en base ao carbón, que si se deu, que si existiu en algunhas partes de Occidente, e que posteriormente esa revolución industrial se veu reforzada co petróleo, trouxo ventaxas importantes para o modo de vida ou para as condicións materiais de vida, non? Da parte na que nos tocou vivir, de Occidente. Sen embargo, trouxo grandes guerras, non? Pois nas zonas de produción de petróleo, como pode ser a zona de Irak, a guerra, todos oímos falar da guerra de Irak, da guerra de Libia, da guerra de Kuwait, da primeira e da segunda guerra do Golfo, etc. Vemos como os exércitos dos estados occidentais e as súas multinacionais desestabilizaron gobernos para conseguir petróleo barato, non? E iso está se dando hoxe en Siria tamén, non? E sempre resultan malo aqueles gobernos que pretenden que están en zonas de produción ou de existencia de enerxía, como pode ser o petróleo, e sempre son malos cando non fan o que lles di Occidente, nomeadamente Estados Unidos e Europa. Venezuela é tremendamente malo, non? Porque non regala o seu petróleo. O Irán é tremendamente malo porque non regala o seu petróleo. Dentro de pouco, dentro dos malos, tamén entrará Arabia Saudí, porque, como ben decía Xorxe, cada vez hai menos petróleo. E, sobre todo, cada vez hai menos petróleo fácil de extraer, porque o petróleo fácil de extraer xa foi consumido. E o suceso que se deu no Golfo de México fai uns anos, donde houve un derrame importante de petróleo, foi porque ese petróleo era moi difícil de extraer. Había que atravesar 5.000 metros de auga máis 2.000 metros de terra para poder chegar ao petróleo. Entón, esas ten dificultades técnicas e dificultades enerxéticas,
Por que? Porque para extraer ese petróleo é necesario gastar moita enerxía. O petróleo non é abrir a billa da auga da nosa casa, que tamén ten as súas complicacións, non pensemos que nos chega a auga así por obra de gracia, non? Ten as súas complicacións técnicas e todo eso, pero o petróleo ten moitas máis. A veces hai que insuflar enerxía, insuflar presión para que o petróleo salga, sale mezclado con auga. Entón, esa diferencia, a cantidad de enerxía que hai que gastar e a cantidad de enerxía que obtemos é a taxa de retorno enerxético. Para que unha sociedade como a portuguesa funcione, ten que ter unha taxa de retorno enerxético por riba de 10. Nestes momentos, a taxa de retorno enerxético do petróleo é de 18. A taxa de retorno enerxético das eólicas está en torno a 10. A taxa de retorno enerxético da enerxía fotovoltaica, da enerxía solar, está por debaixo de 5. É imposible facer paneles fotovoltaicos coa electricidade que producen outros paneles fotovoltaicos. Non é rendible, non interesa. Entón temos unha serie de problemas cos que nos enfrentamos actualmente. É certo que entramos en unhas condicións materiais bastante mellores que as que vivimos no pasado, pero tamén hai que preguntarse a costa de que? A costa de moito tempo libre. Hai datos que indican que as persoas europeas traballaban unha media de 150 días ao ano antes da Revolución Industrial. Tiñan, evidentemente, unha economía basada bastante na subsistencia, pero traballaban 150 días ao ano, xornadas de 8 horas, máis ou menos, non? Cantos traballamos hoxe 150 horas? Absolutamente ninguén. Que é o que pasou con esas relacións sociais que estaban antes tecidas nas culturas tradicionais? Desapareceron por completo. Hoxe non hai relacións sociais. Levantámonos, marchamos para o traballo, relacionámonos de mala gana cos compañeros de traballo, volvemos a casa cabreados, peleámonos coas nosas familias e non nos tratamos cos veciños. E, sin embargo, todos sabemos que o que máis felicidade nos produce son xustamente as relacións persoais. Estar en festa, estar a gusto coas amistades, coas persoas que queremos é o que máis felicidade produce. Non nos producen os bens materiais. Unha vez que temos o estómago quente, que temos calor, e os nosos seres próximos e veciñanza están en unhas condicións materiais óptimas, o resto é intentar disfrutar e pasar o mellor, non? Evidentemente, sen despreocuparse, non? E sin oprimir a ninguén. E iso é o que oferta o crecemento. O crecemento continuo, o único que oferta é expoliación, é esclavitude, e a destrucción do noso territorio. E ademais é absurdo, porque un crecemento exponencial continuo é imposible porque vivimos nun planeta finito, pequeno, de recursos limitados, onde é posible dar a volta ao planeta en pouco tempo, neses avións que existen agora. Non vivimos nunha sociedade de terra plana donde non se coñecen os límites do planeta. Sabemos de sobra cales son os límites do planeta. Sabemos que a principios do mes de agosto todos os recursos renovables que vai producir o planeta os vai ter consumidos a humanidade. Desde principios de agosto hasta finais de agosto vamos vivir de recursos que produce o planeta gracias a introducir a enerxía procedente do carbón e do petróleo, sobre todo do petróleo. Os plásticos para a agricultura, os abonos para a agricultura, os fitosanitarios, a posibilidade de que nos poidan chegar alimentos da outra parte do mundo sin ter en conta a enerxía que nos ven, porque nos alimentos tamén hai o que chamamos taxa de retorno enerxético. Unha mazá ten X calorías e podemos medir as calorías que dá esa mazá e podemos medir as calorías que necesitamos para producir esa mazá. E a taxa de retorno enerxético é profundamente deficitaria. Por cada caloría que comemos necesitamos introducir na agricultura industrial 10 calorías procedentes do petróleo, en plásticos, en fitosanitarios, en frío para conservar os alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se aquí estamos todos vestidos con petróleo, non? Todos estamos vestidos con petróleo, xa sexa de xeito directo ou indirecto, porque hasta o algodón se produce introducindo enerxía fósil. Entón, o crecemento continuo non solventa para nada moitos dos problemas que temos nestes momentos postos encima da mesa por parte a humanidade. E ademais,
eu son dos que digo que o capitalismo e o crecemento continuo pon en perigo a mesma supervivencia da humanidade, porque a mudanza climática non é o calor, non? Aí que estamos ao norte comparados con vos, non? Que ben, non? Pois non é iso, porque o incremento da temperatura o que fai principalmente para as nosas generacións é a incertidumbre climática. Non sabemos o que vai suceder. Entón podemos ter un mes de agostos, setembro, outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro e marzo super quentes, e podemos ter incendios como houve en Galicia no mes de marzo. E xa sabemos, e sabedes perfectamente en Portugal o que significan os incendios, non? Que significa vidas. Entón, a incertidumbre climática non é simplemente que non saibamos tampouco se temos que poñer o chubasqueiro ou temos que sair co bañador, e que a incertidumbre climática tamén significa que non sabemos se esta complexa produción de alimentos a nivel global se vai poder manter de xeito estable. Xa non é que pode faltar enerxía para manter este modelo agroindustrial, e que incluso pode darse que en zonas de produción de alimentos básicos e fundamentais, pois veña unha campaña realmente penosa, non? Pode ser que nos falle de repente a produción de arroz en Asia, que é o principal alimento a nivel mundial. Entón iso significa fame. Fame que xa pasa en outros sitios. Asústanos a fame que podemos pasar nós. Pero que se pode dar un conflito armado, e xa non digo nuclear, a nivel mundial. E un conflito armado de gran escala a nivel mundial significa que se van bloquear os alimentos, o transporte de alimentos a nivel mundial. E non sei como estáis en Portugal, supóñeme que é unha cousa parecida a Galiza, pero en Galiza o 60% dos alimentos proceden de fora. Tamén mandamos alimentos para fora, pero moitísimos alimentos veñen de fora, porque temos este modelo global de transporte de mercadorías. E o modelo global de transporte de mercadorías significa quecemento global, significa que máis emisión de CO2, pero tamén significa monocultivos, porque para poder levar alimentos dun sitio para outro significa que ten que haber grandes producións dese alimento nun sitio para despois poder transportalo polo mundo adiante. Necesitamos producir grandes cantidades de aceite de palma nun sitio determinado que se pode producir aceite de palma para despois distribuílo para todos os sitios, pero que tamén necesitamos facer plantacións masivas de eucaliptos, algo que padecemos os portugueses e os galegos, non? Para poder producir pasta de papel para poder a distribuir por todo o mundo. E ese modelo de produción basada en monocultivos destruye territorios, destruye colectividades, porque os nosos territorios e as nosas colectividades eran diversas, pero non só as nosas, todos os territorios eran diversos, e o xeito de evitar a fame era justamente producindo diversas cousas e non producindo monocultivos. Entón realmente, o que digo eu, ese crecemento continuo non solventa problemas, o ese crecemento continuo o que xenera son máis problemas dos que temos. Se aquí estamos medio cento de persoas escoitando falar de decrecemento, é porque intuitivamente pasa aquí, en Porto, pasa na Galiza, pasa en casi todos os sitios, non? Intuitivamente estamos nos dando conta de que este modelo non funciona, e que ademais non nos fai felices, e que non é futuro para os nosos fillos, porque o futuro para os nosos fillos, basado no que é a actualidade, falaba Xorxe, que levamos consumidos o 50% dos recursos petrolíferos, pero que dese 50% desas reservas mundiais de recursos petrolíferos, o 25% do total do petróleo que existe a nivel mundial, o 25% consumíronse nos últimos 25 anos. Con este crecemento exponencial, significa que nos próximos 20 anos vamos consumir outro 25%, e vai significar que vamos ter consumidos o 75% do petróleo mundial. Cando superamos o 50% e chegamos ao 25% de algo, xa sabemos que non queda nada. Entón a sociedade tal como a temos construída non vai deixar de existir. E iso non quere dizer que vayamos viver peor. Viviremos peor se non nos facemos cargos das nosas vidas, se non nos responsabilizamos da nosa sociedade, porque necesitamos construir unha nova sociedade. E necesitamos construir unha nova sociedade con novos valores. A sociedade na que estamos, que nace un modelo social global, que nace, vámoslo poñer, no 1492, cando supostamente o señor S. Colón descubre América, que o realmente crea é unha ruta comercial estable e viable económicamente entre Europa e máis o continente americano, ese mundo global está entrando en crise.
Non? Ese mundo global tamén se ve reforzado coa aparición da Revolución Industrial. Cuidado que a Revolución Industrial iníciase porque se dá unha crise enerxética, e que os ingleses talan, cortan todos os árboles de Inglaterra. Entón non lles queda máis remedio ás clases nobles que empezar a utilizar esa enerxía que utilizaban os pobres, que era o carbón. E hai unha persoa, como hai que ir debaixo da terra, inundanse as minas, e hai unha persoa que utiliza modelos antigos e inventa a primeira máquina de vapor, que é unha bomba para extraer a auga das minas. E a partir de aí empeza toda a Revolución Industrial, que a mediados do 1856, a mediados do século XIX, se incorpora, digamos, o petróleo e acaba de producir a Revolución Industrial. Ollo, que estou falando que en torno a 1750 aparece a máquina de vapor. Estou seguro que son moi poucas persoas as que, cando aparece a máquina de vapor, pensa que a sociedade vai cambiar radicalmente. Pero, sin embargo, dase ese cambio. Dase a primeira Revolución Industrial, a segunda Revolución Industrial, e esta que chaman agora a mellor a terceira Revolución Industrial, non? Cambia por completo a sociedade. Configúrase unha sociedade completamente distinta. Entón, nestes momentos, coa crise enerxética mundial, estamos nun novo cambio de paradigma. E depende de nós como sexa esa nova sociedade. E temos unha sociedade capitalista, profundamente productivista, que está basada na cultura da dominación. Non? E ademais, fachendamos, non sei se se dice fachendamos, é dicir, orgullecémonos de ser dominadores. Non? Se hai que facer unha estrada, non bordeamos o monte, pasamos polo medio, e sentímonos orgullosos de pasar polo medio e de furar a montaña. Non? Si hai un bosque que non deixa construir casas, que é o que facemos? Cortamos, non? Cortamos árboles de 1500 anos, de 500 anos, de moitísimos anos, e podemos facer eso porque os podemos facer porque temos a maquinaria e sobre todo temos a enerxía que o permite facer. Se existen árboles de 1500 anos é porque antes da Revolución Industrial era imposible talar eses árboles. Non tiñan rentabilidade, é imposible cortar a machetazos un árbol que ten de diámetro desde aquí a porta. Entón, aparte de que non tiña ningún sentido. Entón, todo eso, esa cultura da dominación, que se basa en dominar o territorio, en dominar a naturaleza, dominar os animais, dominar outras persoas, dominar as mulleres e as crianzas, é o que non pode continuar. Na nova sociedade que temos que construir, que lle chamamos decrecentista, porque rexeitamos ese modelo de crecemento continuo, porque non ten absurdo e porque non soluciona problemas, temos que ter en conta ese 50% da poboación mundial que pouco estivo tendo sido en conta, que son as mulleres. Temos que ter en conta o que las opinan, temos que ter en conta o que les dicen, porque senón ao final construiremos unha sociedade allea a ese 50% da sociedade, e é necesario incorporar os seus valores, incorporar o seu punto de vista. Entón o decrecemento desde o ecofeminismo tamén introduce eses elementos. E temos que darle a espalda ás multinacionais que se aproveitaron do capitalismo, da influencia do modelo capitalista que se basa no crecemento continuo para acumular riqueza, porque a función final das empresas é acumular riqueza. En estes momentos, aproximadamente 5.000 grandes corporacións controlan o 80% da riqueza mundial. Hai que volver a repartir, temos que queimar os castelos medievais do século XXI, que son as multinacionais. Hai que facerles fronte. E temos que recuperar o territorio para nosotros, porque ese territorio nestes momentos están en mans das multinacionais. Porque os gobernos títeres ceden ás multinacionais eses territorios. Chega a condicer que nos Estados Unidos e incluso no Estado español, a través da lei de augas, establece que a auga da chuvia non pode ser recollida para aproveitamento nin dos agricultores nin das persoas, porque lle reduce beneficio á multinacional de turno que ten unha concesión hidrográfica. Entón a auga da chuvia, se non vai ao río, non a pode aproveitar a multinacional, entón non pode recoller a auga. Eso está na actual legislación do Estado español, pero en Estados Unidos chegou a haber sancións por recoller a auga da chuvia. As multinacionais teñen moi claro que os recursos fósiles, que os recursos naturais están escaseando. Entón teñen dous métodos para seguir no seu crecemento continuo. Un deles
e indo a facerse coa propiedade e cos dereitos das cuestións básicas e fundamentais para o mantemento da vida. Terras, auga, entón están comprando grandes extensións de terreno en África, incluso na Galiza hai persoas que compran terrenos e non se sabe para quen, e despois conseguindo esas concesións por parte dos gobernos, porque queiramos que non, os gobernos occidentais son gobernos títeres das multinacionais que defenden única e exclusivamente os intereses das grandes empresas. Entón temos que botar todo eso para atrás, e aí é onde está o decrecemento. O decrecemento non é simplemente que abogamos por deixar de pasar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Chega a condicer que o aberrante do crecemento, que é un crecemento do 3% anual con respecto ao ano anterior, significa duplicar a economía en 24 anos. Duplicar a economía en 24 anos significa duplicar os recursos materiais necesarios para que esa economía se duplique. Entón, o crecemento continuo non soluciona o problema. O posto de traballo non nos soluciona o problema. O posto de traballo pode ser o xeito que temos de acceder a unhos dereitos que debían estar garantidos. Aqueles dereitos que teñen que ver con o mantenimento da vida, a vivenda, o acceso a un sistema sanitario que non estexa ao servicio das grandes corporacións farmacéuticas, a educación, a cultura. Esos deberán ser dereitos que se garantan sin necesidade de que ao final teñamos que traballar, porque o traballar, a única finalidade que ten é xenerar plusvalía para que o gran capital acumule máis riqueza. Decía que o gran capital tiña dous xeitos de seguir incrementando a riqueza. Un deles é mediante o aproveitamento, ou quere manter o status quo mediante a apropiación das cuestións fundamentais para a vida, territorio, terreno e auga, e outro é sustraendo parte da riqueza ou unha maior parte da riqueza do noso traballo. Decía Carlos Marx que o único que producía riqueza social eran dúas cuestións, o traballo e a naturaleza. No momento en que falla un deles, o gran capital decide facer máis expoliación do outro lado. Falla a naturaleza porque falla a capacidade de regeneración do planeta, e porque fallan os recursos enerxéticos. Entón, como non poden extraer máis riqueza da naturaleza, pretenden iniciar o proceso de extraer máis a riqueza do traballo. Entón, por eso empeoraron as nosas condicións laborais. Remato xa dicendo que o Produto Interior Bruto que mide o incremento de riqueza dun ano para outro e a riqueza que existe é algo que a nosotros non nos solventa absolutamente nada, porque o Produto Interior Bruto e a riqueza que se produce dun ano ou outro ano non fala de reparto, e pode ser que esas 5.000 grandes corporacións sean as que acaparan ese crecemento continuo, que acaparan esa riqueza, e, sin embargo, nós os de abaixo vemos claramente como cada vez somos máis pobres no material, somos máis pobres nas relacións sociais, e ollo que a esclavitude, a escravatura, aboliuse coa aparición das enerxías fósiles. Se esas desaparecen, o gran capital ten a folla de ruta marcada para saber o que queren facer con nós. Sobramosles moitas persoas, e sobramoslle as únicas que lles van facer falta son aquelas que traballen polo pan e exclusivamente, pola comida exclusivamente. Ese é un escravo. Os escravos mantiñanse porque era o xeito de mantelos con vida para que puderan traballar. Entón, desde o decrecemento, que dicemos é que é necesario debater entre nós, plantexarnos cuestións e plantexarnos un futuro diferente, e que debemos construirlo entre todos. E daí ven a aparición da rede de crecemento que está en construción, que o que pretende unir persoas e organizacións que defendan principios decrecentistas e que xeneren ese debate coa intención de crear unha estrutura e unha rede que nos permita facer resistencia e crear alternativa, porque o decrecemento non se basa tanto en protestar, senón que se basa máis en crear alternativos, grupos de consumo, consciencia, centros sociais autoxestionados, alternativas ao sistema sanitario, etc. Entón é realmente unha bocanada de aire fresco para esta sociedade donde a esquerda tradicional
pois colapsou na ausencia de propostas que non vayan, porque as propostas que fai a esquerda tradicional non van máis alá que en remendos ao capitalismo existente. Entón, os decrecentistas pensamos que o decrecemento, e se o defendemos, é unha emenda á totalidade ao capitalismo e é unha emenda tamén á totalidade ao modo de vida occidental. Temos que buscar outro xeito de vivir, temos que buscar outro xeito de resolver os problemas de convivencia, de resolver os problemas que teñen que ver coas cuestións que teñen que ver co mantemento da vida. Yolanda, queres continuar a falar da escolha, o decrescimento como escolha? O crecimento como escolha? Sim, uma escolha e não uma inevitabilidade. Saímos de inevitabilidades. Sim, exatamente. Boa noite. Estou moi cansa, então vou falar pouquinho e deixar-vos a vosa palabra, que aportedes as vosas opinións sobre o decrecemento, sobre todo isto. Eu realmente, me dio que hoxe da escola, considero desde o punto de vista sobre todo socioeducativo que estamos obrigados a escoller, está claro. Non teño claro... Tira a mão da boca, senão... non teño claro, persoalmente, se vai ser por necesidade. Eu penso que os humanos, por lo menos os que eu coñezo, inclúeme, movémonos moito máis por necesidade que por un pensamento racional. Nos consideramos seres moi racionais, pero realmente penso que somos seres moi supersticiosos e moi instintivos a hora de comportámonos máis quizás por hábitos irracionais que por o propio raciocinio. O propio raciocinio parece ser que di a ciencia que se ocupa un espazo moi pequeno nas nosas vidas. E por iso penso, en parte, non o teño claro, pero en parte é unha idea persoal miña, non de todos os decrecentistas, supoño que a forza da necesidade move o mundo e estamos abocados a facelo. Ahora, eso é bo, e penso que a nós como comunidade, como sociedade, non é bo esperar a que arda o monte para prever os incendios, para evitar os incendios, non? O temos claro. No caso do forestal, por exemplo, podemos aplicar a todo. Se potenciamos os monocultivos, se creemos que ese é un modo de riqueza, se nos esquecemos do futuro, das seguintes xeracións, da perda de territorio, de terra, como no cultivo, e encima plantamos árboles que aman o lume, pois vamos a ter incendios. É clarísimo que vamos a ter incendios, e apagalos non é unha solución, nin viable económicamente, nin ecolóxicamente, nin de futuro. Entón, ecofascismo ou decrecemento, ou galláxese a decrecemento. Crecimento ou barbárie, como vocês dizem. O crecimento ou barbárie que temos de lema, non? Como dicía antiguamente, socialismo ou barbárie, non? Recorrendo esa idea. Eu espero que non barbárie, eu espero que entremos pola vía do decrecemento, que sexamos o suficientemente inteligentes e pensemos, sexamos o suficientemente, iba a dicir, generosas, pero penso que non é cuestión de necesidade, penso que é cuestión de inteligencia. Pensar nas crianzas, por exemplo, como esa crianza que está aí, pensar que vai ser responsabilidade nosa, cando non esteamos no planeta, ou como vai vivir esa crianza. Entón, se todos nos implicáramos niso, antes no debate de pola tarde, falábamos disso, de a responsabilidade, falamos de tantas cousas que xa me perdo, da responsabilidade individual e da responsabilidade colectiva. Eu penso que as dúas cousas, que non están en contradicción, que todos temos unha responsabilidade en que non se xa barbarie, en que o decrecemento vai a sexe o que triunfe, non a barbarie, pero tamén é un individual dentro dunha colectividade. Somos interdependentes, o que decíamos na conversa da tarde, creo que todos compartíamos. A acción de un influe na acción de todos os demais, por acción ou omisión. Hai moita xente actualmente, polo menos eu percibo iso onde vivo, mocidade, non tan mocidade, a mí non son política, eu
paso da política. Eu a miña política me defraudou, a miña política non vai comigo. Confundindo un pouco, porque o sistema quererá eso, confundir o que é as eleccións, o que é un sistema democrático como o que temos actualmente, un simulacro de democracia de alguna maneira, representativa, con o que é a política. Calquer ser humano desde que nace hasta que morre é político, simplemente por respirar, por como respira, por como non actúa. Non actuar tamén é un acto político, omitir a responsabilidade en todo o que acontece no planeta, porque ora o problema é que as cousas son globais. Entón, decidir optar por esa disyuntiva, para min é unha encrucillada moi complexa. Penso que o mundo é moi complicado. Agora está mirando aquí unhas notas sobre Carlos Taibo, precisamente, que falaba de que temos que actuar colectivamente, pero tamén individualmente, porque é imposible facer unha cousa sen a outra. E que as dúas cousas son igual de importantes. Que os procesos son lentos, que a vida humana é moi curta para ver os procesos. Entón, eu simplemente quería abrirse ao debate e deixarvos unha reflexión que se me ocorreu aquí con motivo de dúas obras que me veñen á mente. Dúas obras que non son desta época xa, pero que son de completa actualidade, que son, unha é Bradbury, que a mí é un escritor que me gusta moito, Ray Bradbury, que parece que toca unha ciencia ficción que non está tan de moda hoxe, pero que ten moitos puntos. En concreto, o libro Fahrenheit falaba de datos combustibles, e a mí unha idea que sempre me sucediu un moito, datos combustibles. E viña a ser o mundo de hoxe, cando, claro, Bradbury, estadounidense, claro, ali a sociedade, o progreso chegou antes, entón, el viu antes, o que agora temos, nós aquí, de pleno. El falaba de datos combustibles, os que lichedes o libro, entenderedes, e como o Estado, o poder, nos dá cada vez máis datos, e a sociedade de hoxe é esa, da globalización da información, nos dá cada vez máis datos, pero el lle chama datos combustibles porque son datos que non nos sirven para crear ningún pensamento con sentido, con un sentido colectivo, sobre todo. Entón fala desa sociedade, fala en que esa sociedade da persecución informativa, o temos na televisión, os programas de televisión van por aí, da sociedade do gran irmán, do control para o noso ben, as cámaras de videovigilancia nos espazos públicos, Santiago de Compostela, por exemplo, coa excusa da seguranza de que non nos pase nada, non? E que así, se te atracan, a cámara pode estar. É dicir, con esa excusa renunciamos aos nosos dereitos de intimidade. É dicir, vendemos nos mesmos, regalamos as redes sociais a cambio de unhas relacións determinadas, creadas por eles, a nosa privacidade, tranquilamente, aunque non a regalemos, eso se está controlando constantemente por o mercado. É dicir, que renunciamos a un montón de cousas que tiñan incluso no medievo, tiñan as persoas, que nós non temos, o que contaba antes Miguel, de falar, de relacionarnos así, de ti a ti, de cara a cara, do directo, e perdemos, eso, todo o mundo inter, que para mí é clave. Entón, Bradbury, nos datos combustibles, para min atinou de pleno no tipo de sociedade que estamos hoxe vivindo. Antes comentábamos informalmente na CEA uns cuantos sobre Black Mirror, sobre a serie esta Black Mirror, que un pouco para min vai algo na liña de Bradbury. Eu vexo algún punto en común con Bradbury, sendo moito máis elaborado e máis de hoxe, e que o mundo que está aí xa non é ciencia ficción. Para mí Black Mirror xa hai cousas na sociedade que é Black Mirror, ese mundo agobiante da illamento. Qual é o autor? Eu não percebo. É o autor